Já tem um certo tempo que eu venho abrindo o olho aqui das pessoas que seguem o meu canal sobre o modelo político implantado lá em El Salvador pelo Nayib Bukele, que como é uma figura ligada à direita, não é ditador segundo a mídia brasileira. Ao contrário, é um exemplo de combate à violência, porque quando é em outro país que tem um governo de esquerda, automaticamente aquele líder que faz o que o Nayib Bukele fez, ele é ditador. Mas quando é de direita, é só um cara que é inovador. E eu venho chamando a atenção sobre a metodologia política do Nayib Bukele em relação às redes sociais, em relação também às peças cinematográficas que ele faz para publicar nas redes sociais. Para quem não sabe, o Nayib Bukele é o maior político no TikTok. E agora, adivinha quem foi visitar o Nayib Bukele em El Salvador para poder trazer algumas das suas políticas para o Brasil? Fica aí que você vai saber, mas já adianto que tem um apelidinho de Pablinho PCC. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, apoiador. É uma maneira que você tem de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de qualquer outra maneira com o nosso trabalho, além de ser membro do canal e apoiador, eu peço a vocês que colaborem também com o nosso Pix. Pix do canal é esse que aparece aqui no alto do vídeo para você e você pode colaborar se quiser, quando quiser e se puder. Caso você não consiga fazer a leitura aqui do nosso QR Code, porque vai estar vendo esse vídeo em um tablet ou em um celular, você pode fazer a doação através do próprio endereço do nosso Pix, que é esse aqui, ó, ohistoriadoroficial@gmail.com. Já tem alguns meses que eu venho chamando a atenção para o modus operandi do, entre aspas, político barra ditador Nayib Bukele em El Salvador. Ele tem utilizado as redes sociais para se conectar com jovens, para se vender ali como o ditador mais legal do mundo, e inclusive é a figura política mais seguida no TikTok no mundo. Eu também chamei a atenção para as peças cinematográficas que o Nayib Bukele faz no seu canal do YouTube, e que isso estava me preocupando porque quando a extrema-direita brasileira soubesse fazer no Brasil a mesma coisa que o Nayib Bukele fazia lá em El Salvador, isso poderia gerar um problema para o campo da esquerda. E é o que aconteceu. O Pablinho PCC fez ali um material de um projeto que ele supostamente ajuda lá na África, para ser bem específico, em Angola e no vilarejo ou no povoado de Camezugo, onde ele diz, inclusive, em todo lugar que ele vai, que ele está construindo casas lá com o dinheiro do próprio bolso dele. Só que eu fui assistir esse vídeo que ele fala, né, sobre o projeto lá, inclusive em Camezugo e em outras vilazinhas que tem ali ao redor de Camezugo, que ele tem colocado em prática, supostamente, esse projeto social, que é interessante, né, fazendo filantropia com o dinheiro dos outros. Eu vou explicar pra vocês. E aí uma determinada cena que aparece nesse vídeo dele lá do Camezugo, que eu me dei o trabalho de assistir, ele bota uma família dentro de um quadrado, onde tinha uma casa que ele derrubou para construir uma casa de alvenaria, e diz que para levantar uma casa custa 55 mil reais. E que ele precisava da doação de quem seguia o trabalho dele para dar moradia para aquelas pessoas. Ou seja, ele não está fazendo filantropia com o dinheiro dele. Não é o dinheiro dele que está construindo casas no Camezugo. É o dinheiro de pessoas que, entre aspas, apoiam o trabalho dele e que faz doação para a ONG que está lá, inclusive em Camezugo, fazendo esse projeto social, que abraçou o Pablo Marçal e o Pablo Marçal abraçou ela. Não dá para negar o poder que ele tem de comunicação. E quando eu vi o vídeo do Pablo Marçal no Camezugo, eu comentei até com a minha esposa, Ana Paula. Eu falei, rapaz, olha o que o Pablo Marçal tá fazendo. Ele tá fazendo um modelo de vídeo aqui cinematográfico. Isso aqui não parece nem um vídeo pra internet, sim. Parece um documentário, um filme realmente muito bem elaborado, muito bem feito, né? Com música ali dramática, música emocionante, um storytelling bem interessante, bem organizadinho, a edição dinâmica que chama a atenção. E ontem, inclusive, na minha análise na revista Fórum, olha o que eu falei aqui, ó, só para vocês ouvirem o que eu falei ontem na minha análise da revista Fórum. Construir a casa. Mas peraí, fazer filantropia com o dinheiro dos outros é fácil, né, Pablo Marçal? Você tá dizendo nos debates, das sabatinas, que você tá botando dinheiro do seu próprio bolso. E por que que no próprio vídeo que está no seu canal sobre o Camezugo, você pede para que o público colabore para arrecadar 55 mil reais para de vocês, que vocês Deixa eu só voltar um pouco aqui, um né? Deixa eu só voltar um pouco aqui, que é a parte do Nayib Bukele, que eu quero que vocês vejam. por diversas vezes do projeto em Camezugo, eu fui ver os vídeos dele, que inclusive, né, eu venho alertando aqui também há um certo tempo sobre o modelo de campanha, o modelo de publicidade feito lá pelo Nayib Bukele, em El Salvador, que é meio que um modelo cinematográfico,
de formato de documentário. O Pablo Marçal tem essa mesma estética no canal dele pros vídeos. E aí ele mostra lá, eu tive de assistir os vídeos sobre o Cabezungo. Como eu falei, né? Inclusive, se quiser ver, vai lá na Revista Fórum. Tem um quadro lá de segunda a sexta-feira, que é Carlito Neto na Revista Fórum, onde eu faço análises lá todo dia, de segunda a sexta, às 16 horas. E eu falei isso lá ontem na Revista Fórum. Eu não sabia disso aqui, ó. Eu não sabia disso aqui. Isso aqui foi divulgado hoje na coluna da Mônica Bergamo, que o Pablo Marçal viajou para El Salvador para se encontrar com o Nayib Bukele, entre aspas, né, presidente democraticamente eleito lá em El Salvador, com 80% dos votos. E que, inclusive, El Salvador vive um regime de exceção tem mais ou menos uns 3 a 4 anos. Mas lá, como é um líder ligado à direita, ou à extrema-direita, no caso do Nayib Bukele, não é ditadura. Só é ditadura na Venezuela, só é ditadura na Nicarágua, só é ditadura em Cuba, só é ditadura na Coreia do Norte, só é ditadura na China. Na Hungria não é ditadura, é uma semi-ditadura, como disse um famoso jornalista que a esquerda agora abraça aí também. Em El Salvador não é ditadura, é um modelo controverso, mas que ajudou a reduzir a violência no país. Dane-se direitos humanos, dane-se de democracia, dane-se respeito ao debate público. É democracia, no modelo Nayib Bukele. E aí o Pablo Marçal foi para lá. Ele vai encontrar, inclusive, o Nayib Bukele, vai encontrar, talvez, estão tentando fechar a agenda, uma agenda com o Donald Trump e com o ex-prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani, e também uma reunião com Javier Milei na Argentina. E aí eu pergunto para vocês, quem é que marcou estas reuniões com Trump, com Rudolph Giuliani e com Javier Milei? Primeiro, quem marcou a reunião do Pablo Marçal com o Nayib Bukele em El Salvador, provavelmente foram os membros do MBL que fecharam uma relação muito próxima com o Nayib Bukele, em um período que eles foram para lá, movimentar-se ali para entender como é que era a política do Nayib Bukele, para tentar trazer para o Brasil. Inclusive lá em São Paulo, um candidato membro aí do MBL tem dito que vai colocar em prática a mesma política que o Nayib Bukele colocou lá em El Salvador. Ele só esquece de dizer que quem aprova Código Penal, quem aprova Código Civil, quem aprova Código de Processo Penal, quem altera a Constituição, não é o vereador, né? A gente sabe que existe o Carlos Bolsonaro, que é o vereador federal. Aqui em Sergipe tem uma candidata a vereadora que quer ser candidata a vereadora estadual. E agora tem aí os membros do MBL que querem ser vereadores internacionais. E sabe quem marcou a reunião com o Trump, se ela acontecer, com o Rudolph Giuliani e com o Javier Milei? O clã Bolsonaro. Olha que interessante. Carimbando na cara do Ricardo Nunes que ele é um otário e que está sendo traído mesmo pelos Bolsonaros, e deixou ali o Ricardo, o Rodrigo, o Tarcísio de Freitas, perdão, junto ali com o Ricardo Nunes, entre aspas, sozinhos. Tá aqui o material publicado na coluna da Mônica Bergamo, tá aqui, ó. Marçal viaja e diz que vai encontrar um presidente e deve se reunir com Bukele em El Salvador. Estados Unidos também estaria no roteiro, mas candidato não divulga a agenda. Oi, tô embarcando. Esta foi a resposta do candidato a prefeito de São Paulo, Pablo Marçal, do PRTB, à coluna às 7h21 da manhã desta quinta-feira. Vai viajar para fora? Seguiu a coluna. Aí o Pablo Marçal respondeu sim. Encontrar um presidente, respondeu Marçal, que planeja visitar outros 2 países, pelo menos. A coluna apurou que entre os lugares aos quais Marçal planejava desembarcar, nesta semana estavam El Salvador, onde deve se encontrar com o presidente Nayib Bukele, e os Estados Unidos, onde tenta agenda e reunião com Donald Trump e o ex-prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani, além também de Javier Milei na Argentina. Também estava nos planos da equipe do ex-coach. Embora o candidato não tenha divulgado a sua agenda internacional, o cinegrafista que costuma acompanhar o Pablo Marçal, né, o Nahuel Medina, publicou fotos e vídeos em suas redes sociais indicando que já estava em solo salvadorenho. Tá aqui o vídeo, inclusive, deixa eu só tirar aqui o áudio, tá, pra mostrar pra vocês, mas tá aqui, ó. Lá na rede social dele, ele mostrando lá que ele já tá em El Salvador. Inclusive, ele mostra ali, ó, né, ele já mostrou aqui em outro trecho aqui, ó, a bandeira de El Salvador, mostra a imagem ali do Nayib Bukele, tá? Ele vai mostrar ali, ó. Ele já tá lá. Quem fez essa ponte provavelmente foi o MBL, né? E os membros do MBL que tiveram lá recentemente, inclusive para acompanhar o modelo que deveria ser copiado ali de El Salvador para o Brasil. Então eu peço a vocês aqui que acompanham meu trabalho, que compartilhem ao máximo as informações que a gente traz aqui, porque eu venho fazendo análise sobre
como a extrema-direita se organiza no mundo, como a comunicação da esquerda, e não é uma comunicação da esquerda no Brasil não, tá? Quando eu faço críticas aqui sobre as falhas da comunicação da esquerda, não é o Lula, não é o Boulos, não é os candidatos aqui de Aracaju, não, é globalmente falando. Enquanto a extrema-direita consegue se conectar com os jovens, consegue se comunicar com o povo, porque conseguem algumas vezes falar a língua do povo, e esqueçam os absurdos que eles falam, não tô falando aqui dos absurdos que eles falam, mas sim se conectar diretamente com o povo. A esquerda ainda continua muito intelectualizada no discurso público. Você não precisa deixar de falar dos seus projetos, por exemplo, porque o outro candidato está ali lhe atacando. Não, você pode responder, mas conversando direto com o povo, trazendo a linguagem para o povo. Na minha campanha aqui em Aracaju, por exemplo, eu tenho ali os meus projetos que eu coloco atrás de forma bem resumida quais são os projetos. Eu explico como é que a gente vai colocar em prática esses projetos, sem estar utilizando palavras muito rebuscadas, sem estar procurando mostrar que eu sou intelectualizado demais, porque não me importa se o público vai me ver como intelectualizado ou não. Eu quero me comunicar com o povo. Por isso que eu me classifico aqui não como um influenciador digital ou como cientista político meramente, mas como um comunicador popular. É assim que eu me identifico aqui. E eu estou falando do Nayib Bukele há meses. E ontem, na minha análise da revista Fórum, eu citei que o Pablo Marçal estava replicando o Nayib Bukele. E hoje eu não sabia disso, acho que ninguém sabia, né? Porque como a própria Mônica Bergamo divulgou, a agenda internacional dele não foi divulgada. E eu acertei que ele não só está copiando o modelo do Nayib Bukele para mídias digitais e copiando inclusive ali a cartilha do Steve Bannon e de parte da extrema-direita global na internet, como agora vai tentar copiar o modelo político do Nayib Bukele. E não duvidem que nos próximos dias aí, a gente está hoje na quinta-feira, dia 5 de setembro, não duvide que até o sábado ou domingo, no máximo, já tem a peça publicitária do Pablo Marçal nas redes sociais dele, falando sobre o modelo de sucesso de Nayib Bukele, que reduziu a criminalidade em 70% em El Salvador, que hoje El Salvador é o país mais seguro da América das Américas, e que por conta disso ele vai copiar o mesmo modelo. Não surpreendam-se com isso, tá? Eu não sou um gênio da lâmpada que consegue prever coisas. Não. Tudo que eu trago aqui de análise para vocês estão diante de nossos olhos. A única coisa que eu pego, esse ponto, junto com esse ponto, amarro esses dois pontos e falo, é isso que esse ponto quer dizer. Então a gente precisa ter cuidado com a política que a extrema-direita tem utilizado no mundo hoje. O clã Bolsonaro abandonou de vez o Tarcísio de Freitas. Essa reunião, inclusive, se acontecer, escreva o que eu tô falando, se o próprio Pablo Marçal encontrar realmente o Giuliani, o Donald Trump, não vou nem botar o Milley, mas vou botar o Giuliani e o Donald Trump, assina embaixo. O clã Bolsonaro foi quem marcou esta reunião e abraçaram o Pablo Marçal sem vergonha nenhuma mais, porque eles estão meio lá e meio cá na internet, pelo menos, né? Nos bastidores a gente já sabe que eles já abandonaram o Ricardo Nunes e abraçaram o Pablo Marçal. Mas as redes sociais estão um pé lá numa canoa e o pé cá em outra canoa. E aí agora a gente tá vendo que ele tá replicando o modelo do Nayib Bukele e, modéstia à parte, mais uma previsão que a gente faz aqui que se concretiza. Volto a dizer, eu não sou um gênio da lâmpada, eu não recebo informação privilegiada. Talvez por eu ser TDAH, né, e ter uma coisa chamada hiperfoco, né, eu sempre fico com a pulga atrás da orelha quando eu vejo algumas coisas e eu vou checar e sempre que eu checo, a coisa bate e dá certo, tá bom? Compartilhe esse vídeo nas redes sociais de vocês, se inscreva no nosso canal e eu quero ver agora como é que os veículos da mídia vão tratar essa ida do Pablo Marçal a El Salvador. Se vão dizer que ele vai encontrar com o ditador salvadorenho ou se vai dizer que vai encontrar com o presidente de El Salvador que colocou em prática uma política que acabou com a criminalidade. Compartilhe o vídeo, se inscreva no nosso canal e deixa like, me siga nas plataformas digitais. Tudo que eu falei para vocês está aqui no comentário afixado do vídeo. E como eu sempre digo no final de cada vídeo para você, é melhor escrever errada a coisa certa do que escrever certa a coisa errada. Patativa do Assaré. Até o nosso próximo vídeo.